Quando se fala em arte na pré-história, estamos falando da produção vista como artística na pré-história, isto é, durante os períodos Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Essas artes em geral são pinturas realizadas em cavernas, gravuras esculpidas em rochas, esculturas, estatuetas, etc. Para facilitar sua compreensão a respeito do assunto, é importante considerarmos que os três períodos citados e que são considerados como parte da pré-história são: Paleolítico, período que compreende de 2,5 milhões de anos atrás a 10.000 a.C. Neolítico, período que se estende de 10.000 a.C. até 5.000 a.C. Idade dos Metais, período que se estende de 5.000 a 3.500 a.C. Sendo assim, houve locais em que o avanço que caracterizou as diferenças de uma era para outra foi bastante rápido e outros em que os avanços foram lentos. A arte na pré-história manifestou-se de diferentes formas. A intenção dessas obras é alvo de grande debate pelos especialistas. As motivações mais comumente mencionadas são que as populações pré-históricas faziam esses registros como forma de registrar o cotidiano apenas por registrar. Nesse caso, o registro artístico seria no sentido a arte pela arte. Registrar com fins ritualísticos de criar uma conexão do homem com a natureza. Arte no período Paleolítico. No caso do Paleolítico, o grande destaque são as pinturas rupestres, que são as gravuras desenhadas nas paredes de cavernas. Os especialistas acreditam que as pinturas rupestres tenham surgido aproximadamente há 40.000 anos em grupos humanos que já possuíam domínio do fogo e tinham acesso a ferramentas produzidas por meio da lascagem de pedras. Esses avanços refletiram-se diretamente na construção dos monumentos megalíticos, isto é, enormes complexos feitos por um amontoado de grandes rochas. No Neolítico, destacam-se as construções megalíticas, como a de Stonehenge, na Inglaterra. Arte rupestre. Chamamos de arte rupestre as criações artísticas feitas em rochas durante a pré-história. Elas podem ser categorizadas em pintura rupestre e gravura rupestre. Os achados mais antigos desse tipo de arte datam do período Paleolítico Superior, aproximadamente 40.000 a.C. Também foram encontrados exemplos de manifestações artísticas europeias ou pré-colombianas da época do Neolítico, de até 8.000 a.C. Essas imagens podem ser vistas em todos os continentes e provavelmente surgiram após o aparecimento de objetos artísticos móveis, como utensílios e esculturas em pedras, ossos, chifres, etc. As pinturas rupestres. A idade exata das imagens ainda é um mistério, haja vista que apenas 5% delas são datadas com precisão. A datação por carbono, o método mais comum, pode levar a erros se a amostra for contaminada. Assim, as explicações para essas criações também não são consensuais. Todavia, afirmam que ao menos há 30 ou 40.000 anos o ser humano adquiriu a capacidade intelectual e artística para criar símbolos. Isso permite o conhecimento dos hábitos e da cultura dos povos da antiguidade pelos pesquisadores modernos. Principais características da arte rupestre. As pinturas rupestres apresentam características singulares como as temáticas, técnicas e materiais empregados. Tipos de arte rupestre. Essas manifestações possuem algumas distinções, dividindo-se em pinturas rupestres e gravuras rupestres. A primeira consiste na aplicação de pigmentos sobre superfícies, e a segunda é a gravação de desenhos feitos com fissuras nas rochas. Gravura rupestre localizada na Pedra do Ingá, Paraíba, Brasil. Ademais, é preciso salientar que o nome dado ao tipo de arte encontrada no interior das grutas e cavernas recebe o nome de arte parietal, sendo portanto uma vertente da arte rupestre. A arte rupestre geralmente possui a técnica e a temática relacionadas com a caça e a vida cotidiana. Por vezes, ela apresenta motivos abstratos. Uma das hipóteses mais aceitas é de que certas imagens possuíam cunho ritualístico ou mágico, no qual pintar seria um rito propiciatório para garantir o êxito do caçador. Materiais utilizados na pintura rupestre. Os pigmentos utilizados são materiais facilmente encontrados na natureza, como argilas, minerais, carvão, ossos carbonizados e vegetais misturados aos aglutinantes para dar viscosidade e fixar o pigmento. Para esse fim, triturava-se os elementos sólidos e se adicionava a clara de ovo, sangue, excrementos, principalmente de morcegos, gordura animal, bem como ceras e resinas vegetais. Arte egípcia.
A arte egípcia nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo e está ligada à religiosidade, visto que a maior parte das suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas se manifesta em temas religiosos. Assim, o interior dos templos, bem como as peças ou espaços relacionados com o culto dos mortos, eram artisticamente elaborados. Os túmulos são um dos aspectos mais representativos da arte egípcia. Isso porque os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e que ela poderia sofrer eternamente, caso o corpo fosse profanado. Aí decorre a mumificação e o caráter monumental do local onde as múmias eram colocadas, cujo objetivo estava voltado para protegê-las pela eternidade. Esfinges egípcias. Com corpo de leão, representado a força, e cabeça humana, representando a sabedoria, as esfinges são, sem dúvida, as esculturas egípcias mais famosas. Elas eram colocadas nas entradas dos templos com o intuito de afastar os maus espíritos. A arquitetura egípcia. Pirâmides de Gizé. A arquitetura deste período reflete a funcionalidade, o que lhe conferia solidez e durabilidades incomparáveis para a época. As pirâmides do deserto de Gizé são as obras arquitetônicas mais famosas da arquitetura egípcia. É também na região de Gizé que se localiza a esfinge mais famosa, a Grande Esfinge de Gizé. Enquanto Mastaba era o túmulo dos egípcios, as pirâmides eram os túmulos dos seus faraós, que eram considerados os representantes de Deus na terra. É importante referir que a base do triângulo representava o faraó e a sua ponta representava a sua ligação com Deus. A arte gótica caracterizou-se pela arquitetura das catedrais católicas, irradiando-se para a escultura e para a pintura no final da Idade Média. A arte gótica, ou estilo gótico, surgiu no norte de onde hoje se localiza a França no século XII, e difundiu-se inicialmente para diversas localidades da Europa até o século XV. O estilo gótico não se resumiu à arquitetura. Nas representações escultóricas houve também mudanças, caracterizadas principalmente com a intenção de dar vida às figuras humanas através da expressão de sentimentos. A pintura gótica, uma das expressões da arte gótica, apareceu apenas em 1200 ou quase 50 anos depois do início da arquitetura e da escultura gótica. A transição do estilo românico para o estilo gótico é bastante imprecisa e não há uma quebra definida, mas pode-se perceber o início de um estilo mais sombrio e emotivo que o do período anterior. As esculturas góticas parecem movimentar-se e olhar uma para as outras, carregando ainda símbolos que permitiam a identificação dos personagens bíblicos. O estilo gótico era contraposto ao estilo arquitetônico românico. Essas construções eram caracterizadas pelos arcos de volta perfeita, redondos e por abobodas de arestas. No estilo gótico, as estruturas das construções são mais leves, formadas por vãos mais amplos, cujo objetivo é conseguir uma maior luminosidade no interior das edificações, auxiliada pela utilização de janelas delicadamente trabalhadas e de vitrais em forma de rosáceas. A arte gótica acompanhou o período do renascimento urbano e comercial na Europa. Não eram somente as catedrais que eram trabalhadas pelos arquitetos, escultores e pintores, mas também os edifícios seculares não religiosos. O estilo gótico foi com o passar do tempo, sendo superado pelo estilo artístico desenvolvido no Renascimento. Comente o que achou, curta e se inscreva no nosso canal para apoiar esse trabalho. Conheça nossas indicações de livros e cursos nas nossas descrições. Esse é o seu canal Arte para a Vida, o seu canal das artes. O texto vai estar disponível na descrição. Obrigado!